dá para se escutar bem até aí atrás? Vocês acham que necessita de um microfone? Sim, você está me escutando muito bem. Bom, então baseiem-se na minha voz, vocês ouvem? Porque voz de quem dá aula é um cargo. 15 minutos isso, hein? Isso é 15 minutos, daqui a pouco. Cadê, gente? Deixa eu fazer uma abertura rapidamente, mas a gente tem que sempre fazer alguns agradecimentos, né? Principalmente agradecendo vocês que estão presentes nesse evento que a gente consegue, uma vez por ano somente, congregar pessoas voltadas para a astrologia, não só de Santos, quanto de outros estados. Amanhã, durante os cursos e as palestras, tem vindo gente de São Paulo, Santa Catarina e etc. Quero agradecer a presença de vocês, a presença dos astrólogos que já estão aqui, né? Todos os anos vem sempre assistir os outros palestrantes. Ao SESC, que abre sempre o espaço. Esse espaço aqui do SESC, na verdade, é o único no Brasil. Não ocorre nenhum encontro de astrologia no Brasil inteiro dentro da unidade SESC. Somos pioneiros aqui em Santos. A Baixada Santista é pioneira nesse espaço de astrologia. Espero que continue, né? A minha coordenadora Eliana, quero agradecer ao gerente, que é o Antônio Porto Pires também, a equipe que tem acompanhado a gente, e uma das pessoas que atualmente está ausente, que foi justamente que me propiciou desde o começo a astrologia aqui no SESC, que abriu as portas e que me deu incentivo para iniciar o encontro de astrologia, que era a Deise Cabral de Melo. Ela se encontra na cidade, ela está afastada atualmente do SESC por uma enfermidade, mas ela sempre que nos impulsionou aqui. E a minha organizadora aqui, que é a Eliana, está ali fora, já está pisada, escondida ali. Tá? A equipe de bastidores, aos jornais da Baixada Santista, a TV, aos colunistas, as rádios, as lojas comerciais, aos meus alunos, a minha sócia, a minha mãe, a meu pai. Estou no Oscar aqui. Quando eu falo assim, só porque ele é de leão, né? Por favor, não façam isso. Já falei dos astrólogos, né? Falei de todo mundo, o público presente. Nós vamos ter aqui 2 lançamentos de livros. Um, o autor está aí fora, lançando e vai assinar, chama-se A Química do Amor, do Francisco Seabra, certo? E o outro é a reunião de 25 astrólogos do Brasil, que foi organizado pelo Valdemir Benedetti, que ele vai estar amanhã aqui até falando um pouco a respeito do livro, certo? Temos 2 lançamentos aqui, que está acontecendo na cidade de Santos. Ok? Bom, o que mais eu tenho que falar? Não esqueça do horário de verão, sábado e domingo. Tá? Bem, o tema de abertura é Astrologia perante os desafios do mundo moderno. O Antônio Fatiolo Neto é presidente do Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo e diretor da Associação Brasileira de Astrologia, fundador do Instituto Paulista de Astrologia. Na prática da astrologia tem muitos anos, não é isso? 46. 46 anos. Eu costumo falar que ele foi um dos que deu origem à série. Contabilista também. E ele participou há pouco tempo junto da CBO, não é isso? Não sei se você vai abordar sobre isso. Também. O Código Brasileiro de Ocupação de Astrólogo também tem a sua família lá dentro, tá? Diferentes da de adivinhos. Tá bem? Bem, é isso aí. Boa noite. Obrigado. Só experimentar uma água. Tá. Bem, minha gente, boa noite para todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E nesta jornada bonita de astrologia, onde todos se encontram para trocar ideias, para buscar novas informações a respeito da astrologia. Melhorou? Então, esse encontro, ele visa troca de informações, atualizações e tal. E eu espero que vocês não me vejam aqui somente como presidente do Sindicato dos Astrólogos, porque aí a pessoa fica vendo uma coisa mais ou menos governamental, burocrática, e esquece que eu sou astrólogo, né? Então, nós vamos conversar tanto sobre a parte astrológica propriamente dita e os problemas naturais da classe através da atividade do sindicato. Olha, um dos grandes desafios que tem aparecido para a astrologia, e inclusive foi motivo de trabalho nosso, aqui nós temos alguns dos membros que estavam nas reuniões do Ministério do Trabalho, no Código Brasileiro de Ocupações, para definir a profissão de astrólogo.
Aqui está o Valdir Fischer, que estava conosco, está o Alexandre Fischer, o próprio Jorge também esteve lá. Eu acho que daqui ninguém mais estava lá naquele dia. A Celisa Beranger. A Celisa Beranger veio representando o Rio de Janeiro. Então, o Carlinhos devia estar em Curitiba, né? Porque não está. E desta maneira, nós procuramos separar a astrologia da atividade puramente psíquica, intuitiva ou sensitiva. O Ministério do Trabalho tinha juntado uma subclassificação do Código Brasileiro de Ocupações de astrólogos e adivinhos. Lamentavelmente, a palavra adivinho soa pejorativa para todos nós. E nós brigamos para tirar isso aí, todos nós. A classe estava muito bem unida, todos trabalhando juntos. Não tinha nenhuma estrela, era trabalho de equipe mesmo, fazendo esse esforço para que a astrologia fosse vista de maneira mais coerente e, muito importante, sem desprezo da outra parte, apenas não misturando as estações. O que se procurou com isso? Mostrar aos representantes do Ministério do Trabalho que a astrologia é uma ciência baseada em estatística e observações sistemáticas e ela não pode ser confundida com atividade sensitiva. E nós lutamos, inclusive, e ajudamos que os sensitivos também ficassem incluídos no Código Brasileiro de Ocupações. Eu acho que nós ajudamos mais eles do que eles a si mesmos, porque a turma netuniana é muito confusa e às vezes nem sabiam direito o que faziam. Era um negócio incrível. Eles nem sabiam explicar o que eles faziam. E nós nos esforçamos para que eles também fossem reconhecidos, que é para não chegar a polícia e prender alguém por ser tarólogo, outra coisa que é um absurdo. Eu acho que a liberdade de pensar deve ser respeitada e nós fizemos o possível de ajudá-los a que eles fossem reconhecidos, mas numa classificação diferente, porque não tem sentido. Tentamos que a classificação de astrólogos ficasse isolada, não conseguimos. Conseguimos isolar quase tudo, menos numerólogo, porque disseram que não tinha jeito, que se nós não aceitássemos o numerólogo junto com o astrólogo, que voltaria tudo como estava antes e ficaria astrólogos e adivinhos. Não que nós desprezemos o numerólogo, mas é que também é um pouco diferente o trabalho do astrólogo e do numerólogo. E a numerologia tem mais problemas do que a astrologia, porque tem muitos sistemas. O verdadeiro sistema numerológico é aquele que se assimila mais com o som, com a vibração do som. Alguns sistemas não conseguem fazer isso. Como a gente conhece muito a matéria, às vezes aquele que está lá representando a numerologia nem sabe dessas coisas, né? Então ficava complicado, porque um sistema numerológico baseado simplesmente em ideograma simplesmente não tem sentido algum, porque não é o símbolo que funciona, é a vibração do som. Alguns sistemas se aproximam da vibração de som e os outros ficam muito longe. Então é difícil. No último dia, inclusive, o numerólogo, que é presidente de uma entidade, estava bravo, brigou com uma das astrólogas e tal, né? Mas no fim saiu bem. Não fomos nós astrólogos que brigamos. Pelo contrário, nós estávamos em muita harmonia, trabalhamos juntos e tal. Então, essa diferença tem que ser estabelecida toda vez, não só que nós enfrentamos as autoridades públicas, como nos momentos que nós trabalhamos como astrólogos. A gente tem que separar isso. Você pode chegar para alguém e dizer, olha, eu vou agora te atender com astrologia. Então, a astrologia é o quê? Toda baseada em cálculo, em estatística, em verificações sistemáticas. São 6.000 anos que a astrologia tem estatística sistemática. Enquanto que a clarividência depende de percepção, de dom, digamos assim. E ela, se você vai ver alguma coisa por clarividência, você é livre, mas tem que explicar para a pessoa que aquilo que você está fazendo não é baseado em astrologia, que é tua intuição, tua sensibilidade, assim por diante. O sensitivo, ele pode fazer previsões notáveis, até em alguns casos de detalhes, melhor do que nós. Porque ele pode chegar a detalhes que um astrólogo não chega. O grande problema do sensitivo é que é muito comum ele confundir passado com futuro. Porque na astrologia você consegue rastrear
o movimento de um astro e ver quando ele esteve numa posição passada, presente e como ele vai estar no futuro. Então você estabelece melhor a cronologia de passado, presente e futuro. Na clarividência isso é confundido com mais facilidade e é comum. Eu já topei com grandes clarividentes, mas foi muito comum eles confundirem coisas que eu já tinha passado com as que iria passar no futuro. Na astrologia também acontece isso, mas não porque o astrólogo confunde a cronologia, é porque muitas vezes a pessoa passou um aspecto daqueles no passado e ele está voltando. Por exemplo, uma quadratura de Saturno, um mau aspecto de Plutão. Então aí ele pensa, eu já passei. Eu falo, não, mas aquele aspecto que você passou em tal época, agora é outro. Da mesma natureza, né? E isso na astrologia também cria outros problemas para nós. Se nós quisermos ser fiéis ao nosso trabalho, nós precisamos ser verazes à influência em vigor e não inventar. Por exemplo, todo mundo sabe que uma influência de Saturno funciona de maneira X. E o astrólogo não pode fugir daquilo. Ele pode florear, pode invernizar, mas ele não pode fugir da influência de Saturno. Quando você escreve, por exemplo, uma revista, que já é difícil eles escreverem direito, quando você consegue que eles escrevam direito, depois eles brigam com você porque diz que você copiou da previsão do ano passado. Porque tinha um aspecto de Saturno que atingia, por exemplo, o terceiro decanato de Áries e depois vai pegar o primeiro de Touro, naturalmente, por causa do movimento. Então, ele acha que você copiou da previsão do ano passado. Então, a ignorância em matéria da técnica astrológica é uma tragédia. Eu sofri muito isso, escrevi para jornal não dá porque a previsão diária de signo é impossível. Mas em revista, se ela for mensal, você consegue calcular trânsitos. E com precisão, assim que atinja um decanato. Para conseguir que eles dividissem decanato, levou 2 anos. A diretora da revista Capricho, por exemplo, eu convenci depois de 2 anos a aceitar fazer a coisa direita, porque inclusive me comprometia se não fosse feita direita. E depois que eu consegui com ela, quando mudou a diretoria da revista, eles acharam que eu tinha copiado a previsão do ano passado. Vê os problemas sérios. Se o astrólogo é sério, eles acham que você copiou do ano passado. Se ele é vigarista, é mais fácil que ele invernize tão bem que enrole por algum tempo. Depois também acaba se percebendo que não funciona tal. Então, os nossos desafios perante o mundo moderno e os meios de comunicação, eles são muito sérios. Nós temos também o preconceito das várias épocas passadas que deixou a astrologia com estigma. Em 1666, quando se separaram definitivamente a astrologia da astronomia, onde o Colbert, diretor da Academia de Ciências, mancomunado com o rei da França, e o Papa condenaram a astrologia como uma falsa ciência porque se baseava no sistema geocêntrico. Isto é puro sofisma, porque toda a astronomia é geocêntrica. Todo o trabalho de cálculo que aparece nos anuários de astrônomos é calculado de maneira geocêntrica. Por quê? Porque ele é calculado para quem está na Terra. É muito simples. Não quer dizer que o astrólogo ache que a Terra é o centro do sistema planetário. A astrologia é principalmente antropocêntrica. Ela calcula para onde está o homem. Entende? E o homem estando na Terra, não tem o mínimo sentido calcular para o Sol. Às vezes a gente brinca dizendo, faz o seguinte, já que eles querem que a astrologia seja heliocêntrica, fala para eles fazerem o seguinte, os paulistas ou carioca, quando saem na rua, não ouve a previsão meteorológica de São Paulo, do Rio de Janeiro, ouve a de Brasília. Então, se tiver um clima maravilhoso em São Paulo, no Rio, e estiver chovendo em Brasília, sai de guarda-chuva, porque Brasília é o centro federativo do Brasil. Isso é o cúmulo do absurdo. Mas fizeram muito disso, perseguiram a astrologia. Por quê? Porque eles queriam ter o privilégio de usar a astrologia só para eles. Hoje, isso é principalmente exercido pelos serviços secretos dos países do mundo, que eles tomam decisões porque eles acham que só eles sabem como o mundo tem que andar.
Entende? Naquela época a igreja e os reis achavam que eles eram os tais escolhidos por Deus, então eles deveriam dizer como a coisa deveria funcionar. A astrologia é um sistema de previsão muito importante, e o povo não deve ter acesso. Só nós, os escolhidos por Deus, os reis, os papas, os príncipes, é que temos esse direito. Quem é que tem esse direito? Ninguém, né? Mas eles se arrogam o direito. Hoje os serviços secretos no mundo fazem isso também, e têm feito asneiras que não acabam mais. Porque ele acha que a única ótica verdadeira é a dele, quando na verdade o mundo é plural. Sempre se esforcem para manter o pluralismo e a diversidade. Por quê? Porque quando você trabalha contra o pluralismo e a diversidade, você trabalha contra as leis da natureza. Vocês viram alguma coisa ser exatamente igual na natureza? Não. Tem milhares de espécies de plantas, milhares de espécies de peixes, centenas de tipos de animais. A vida é plural. O Criador, o grande arquiteto, a lei maior reguladora da natureza, como a pessoa preferir, fez um mundo plural. E vocês sabem muito bem que toda vez que nós trabalhamos contra a diversidade e a pluralidade, vem chumbo grosso. Às vezes a pessoa pode dominar por um tempo, como durante uma época o Hitler, outra época a União Soviética e os Estados Unidos, mas dia menos dia vai cair a hegemonia deles também. Os Estados Unidos têm durado mais porque eles defendem muito esse pluralismo, mas na prática eles têm se esforçado para não ter verdadeiramente o pluralismo. De boca é a democracia, o pluralismo, mas por trás do pano, na verdade, eles trabalham contra. Então, o tempo de domínio deles também está no fim. Está no fim porque não há ninguém nesse planeta, né, nem Gengis Khan, nem os romanos, ninguém consegue violar a pluralidade e a diversidade. Entende? Então, isso é ponto pacífico. Só que às vezes, até mudar isso, nós já passamos a nossa vida, a nossa encarnação, e só os nossos descendentes é que vão ter a liberdade de novo, né? Está muito perigoso, por exemplo, no Brasil, o fanatismo religioso, porque o fanático religioso é um doente mental. E ele é um perigo, principalmente quando ele assume posições políticas, quando ele assume posições como vereador, como deputado, como senador. Se ele assume eleito pela comunidade religiosa, evangélica que seja, ou espírita, ou mesmo não sendo religião, a maçonaria, ou Rotary, ou Lions, que seja, e lá trabalhe para todos, é válido. Ele foi eleito, mas ele foi eleito para trabalhar para todos os segmentos da sociedade. Entende? Quando o indivíduo entra num lugar desse e vai trabalhar para o seu grupo só, ele deve perder o cargo, porque ele está violando a ética do sistema democrático, do sistema de pluralidade e também o que eles chamam de, tem um nome que eles falam na Câmara, decoro parlamentar, violou o decoro parlamentar e tal. Se o indivíduo está lá para trabalhar só para o seu grupo, ele deve perder o cargo. E nós todos temos que nos esforçar para isso. Porque se digamos assim, um grupo desses fanáticos assumir o poder, os primeiros que eles vão perseguir vão ser os açores, por incrível que pareça. Então nós não podemos nos omitir. Estou falando agora como presidente de sindicato, que é nossa obrigação se interessar por política, eleger indivíduos de mente aberta, que defendam a pluralidade ideológica, não o fanatismo, mas a pluralidade ideológica, e que eles são uma garantia para que tudo, que haja o respeito à liberdade de pensar em todos os níveis. Entende? Se não for assim, o desastre está sempre próximo. Agora, é lógico que eles caem, mas em quanto tempo eles vão levar até cair? O Hitler caiu rápido, não é? O Império Romano, que respeitou, e os gregos, que respeitavam um pouco mais a liberdade, eles duraram um pouco mais, principalmente o Império Romano, mas depois também veio a decadência, como tudo que é cíclico, né? Vocês podem tomar por base que nada foge ao ciclo das estações. Tudo neste mundo tem uma primavera, uma culminância e um verão, um outono e um inverno, que é a morte simbólica para ter de novo um renascimento na nova primavera.
Às vezes a pessoa pega o Apocalipse, previsões deste ou daquele, previsões de Daniel na Bíblia, e pensa que eles fizeram previsões para a nossa época. Nada mais errado. Todos esses livros são baseados nos ciclos naturais da vida e eles se aplicam para qualquer época. Todo ciclo que segue o curso do Sol e das estações pode ser aplicado em tudo, na vida das civilizações, na vida das culturas, na vida das entidades e na nossa própria vida. Entende? Não tem como a gente escapar disso. Não tem como escapar disso. E, dessa maneira, nosso trabalho é unificarmos no sentido da astrologia respeitada pelas leis, ficarmos vigilantes, lutarmos pelo interesse desse pluralismo. Eu tive, inclusive, uma experiência muito boa nesses últimos dias em São Paulo. 11 representantes de evangélicos foram eleitos. E 3 deles que foram entrevistados declararam que não estavam ali para servir os evangélicos, e sim toda a sociedade, o que é uma evolução. Aqueles que falaram isso realmente são indivíduos que merecem respeito, porque eles entenderam a essência da coisa, né? E nós temos que nos esforçar para que isso seja mantido. Outra coisa importante é que cada um de nós, astrólogo, deve evitar de usar as coisas que comprometem a astrologia perante a ciência e o mundo moderno. Já falei que nós respeitamos a sensibilidade, mas você separa o trabalho sensível do trabalho de cálculo do astrólogo. Se vocês se basearem, por exemplo, em planetas que não existem, em tipo planeta uraniano, Quiron, Lua Negra, que todos eles são uma espinha na garganta da astrologia e dos astrólogos, vocês vão ter problemas perante a ciência. Perante a ciência oficial, que vai dizer, está vendo, aí não tem nem órbita regular, nunca se viu, Quiron ainda se viu, virou planetoide, depois virou cometoide, aí não tem órbita regular alguma, só que os americanos, como são especialistas em astrologia ruim, já fizeram, depois de 6 meses de descobrirem que Quiron, já tinham escrito efeméride e escrito livro de interpretação. O indivíduo que faz isso é um irresponsável. É uma picareta sem vergonha, porque a astrologia, depois de um planeta ter sido descoberto, depois de ele ter calculado órbita regular, é preciso pelo menos 10 anos de estudo astrológico com essa órbita regular, projetando ele no passado até o presente para ver a influência que ele tinha. Agora, eles querem ter chegado antes de ter andado. Antes de descobrir a órbita regular de um astro, eles já querem fazer previsão. Isso é pura loucura, gente. E isso nos compromete perante a ciência oficial. Muitas vezes eles não têm noção desse tipo de coisa, da responsabilidade. Comigo, eu fui obrigado a ter essa noção e essa responsabilidade apaulada, porque durante anos e anos eu não parei de participar de debates com astrônomos, padres e outros mais. Qualquer besteira que você falasse, eles te esmagavam. Então, se eu vou lá falar de previsão baseada num planeta que não existe, eu estou esmagado na hora. E vocês podem ver que essa gente que faz essas coisas, quando eles vão representar a astrologia perante os meios de comunicação, eles arruinam com a astrologia. Entende? É lamentável. Então, as pessoas que vão defender a astrologia publicamente têm que ter a grande responsabilidade de entender que a ciência oficial não dá valor algum à astrologia se ela não estiver ancorada no mundo real. E a astrologia é uma ciência do mundo físico, não pode ser esquecido isso. Por isso que ela é lenta, ela acerta mais, ela é mais estável, mas ela é lenta na previsão. Não é igual uma clarividência que você vê na hora. Ela é uma ciência de Urano e Saturno. Né? Não esqueçam que Saturno também rege o signo de Aquário. Né? Saturno, tempo, e Urano, espaço. Os dois regem o signo de Aquário. Então não adianta fazer correria, precisa fazer o trabalho bem feito, conferir ele de novo e tal, e aí você pode fazer uma previsão com valor e com dados reais. Para um astrólogo começar o seu trabalho, primeiro
o planeta tem que existir. Segundo, além do planeta existir, a astronomia deve ter calculado ele com precisão matemática para você poder projetar ele em todas as épocas e ver que influência ele tinha. Né? Você vê que todos os planetas que foram descobertos depois de Saturno exigiram isso. Depois, o próprio Plutão, descoberto em 1930, só se começaram a aparecer as influências de melhor qualidade a respeito da influência de Plutão no início de 50, 51, 52 e assim por diante. Porque levou 20 anos. Hoje, com computadores, pode ser que em 5, 10 anos até dê para fazer. Não qualidade, quantidade. Lamentavelmente, o computador, ele ajudou a mexer com grande base de dados, mas a qualidade da informação é muito ruim, viu? O que você faz através do computador, reunir dados estatísticos e tudo mais, você divorcia muito a astrologia daquela noção de totalidade, daquela noção holística, onde tudo depende de tudo. Um dos exemplos são os trabalhos de Michel Gauguelin e da Françoise Gauguelin. A Françoise Gauguelin, num dos congressos da ABA, ficou hospedada na minha casa. Eles fizeram uma estatística de astrologia baseada em dados isolados. Então, se descobriu que, como a astrologia está ensinando há 6.000 anos, que um planeta como Marte nos ângulos da esportista, da médico-cirurgião, da gente que disputa como advogado, tudo mais. Mas aquilo ficou divorciado da análise de um mapa. Então, para nós astrólogos, aquilo tem muito pouco valor. O valor que o trabalho deles tem é para a astrologia perante a ciência oficial e nunca para nós. Para nós tem muito pouco valor, porque quando você analisa um horóscopo para ver tendências profissionais, você vai ver os planetas nos ângulos. São fortes realmente, como eles confirmaram a tradição. Primeiro disseram que eles tinham descoberto, mentiram para burro, depois foram ver que tudo aquilo a astrologia já fazia. Mas você, como astrólogo, sabe muito bem que um planeta que está em conjunção com o Sol indica a profissão, embora ele não esteja no ângulo. Outra coisa, um planeta na casa 2, 6 e 10 também vai ter influência na profissão. Então é muito, esse tipo de trabalho assim, isolado de uma posição, mesmo que possa se fazer comprovação estatística, para a interpretação astrológica tem muito pouco valor. Como eu disse, o valor é para o trabalho que nós fazemos, digamos assim, de trator lá fora perante a ciência oficial, não para nós astrólogos. Para nós astrólogos, a noção é holística, de totalidade. Hoje, a visão do mundo cada vez mais se aproxima do holograma, onde a pequena partícula luminosa é igual ao todo. E isso nos dá a ideia de que Deus também é um grande holograma cósmico, e que não pode existir Deus sem nós e nem nós sem Ele. Não há possibilidade, porque se o mundo cada vez mais é visto como um grande holograma, ele vai ser visto também como se o Criador fosse parte de nós e nós parte dele também. Isso é totalidade. Não há como você mexer em alguma coisa sem mexer com o todo. Hoje existem na física quântica, na física atômica, vários pesquisadores que estudaram com filósofos hindus, por exemplo, Geoffrey Chang, David Bohm, o Fritjof Capra. A maior parte deles são discípulos de Krishnamurti e de alguns filósofos, Piros Mehta e alguns outros filósofos hindus. E vocês sabem que a Índia é praticamente mãe da ciência no planeta Terra. A China e a Índia são a mãe da nossa civilização. A Igreja Católica fez uma história mentirosa, dizendo que a história tivesse começado em Roma e na Grécia, e omitiu a propósito a Índia e a China, porque senão você ia descobrir de onde eles tinham tirado as coisas. É verdade, pode pesquisar que vocês vão ver. Entende? Então você, por exemplo, pode fazer uma pesquisa muito simples. Você pega a história de Jesus Cristo, aí você estuda a história de Alexandre Magno, e vê que ele, depois de ir para a Índia, chegou em Alexandria e disseminou todo o conhecimento que ele trouxe da Índia. Então tudo isso que se espera que aconteceu no Oriente Médio, nunca aconteceu no Oriente Médio, aconteceu na Índia muito antes.
3.000 anos antes, 2.000 anos antes. Você vê que, por exemplo, se você pega a história de Maria Madalena, é a própria história de Krishna com Nishidali e Sarasvati, onde os indivíduos que estavam no poder quiseram condená-la porque eram prostituta. Então, Krishna diz, vocês são muito mais pecadores do que elas têm mais valor, têm mais amor, aí pegaram tudo aquilo, trouxeram. Né? Então, se houve essa história, ela aconteceu na Índia. Mas hoje, por exemplo, não se tem certeza se aconteceu na Índia ou nos países nórdicos, porque você encontra no Kalevala, que são aqueles versos tradicionais da Finlândia, e o Kalevala é séculos e séculos antes de Cristo que ele foi escrito, ele tem a mesma história. Então você não sabe se ela foi levada da Finlândia para a Índia, ou da Índia ela foi para a Finlândia. Agora, se a gente estuda Blavatsky, dá uma ideia de que como toda a evolução vem vindo de norte para sul, como os Chayas, os hiperbóreos, né? Aquelas civilizações nórdicas do início da vida planetária, é bem provável que isso tenha acontecido no norte. A famosa ilha de Thule, que hoje se considera como se estivesse numa outra dimensão e tudo mais, como se fossem bibliotecas do passado, da evolução da Terra. Tudo isso é discutível, mas o que interessa é que tem resíduos na tradição dos nórdicos que contam a mesma história. Aí você chega na Índia e encontra a história de Krishna, e a própria história hindu diz que Krishna, Rama, por exemplo, era branco e veio do norte. Se misturou com os negros dravidianos da Índia e veio esse povo que nós conhecemos como povo hindu. E esse povo hindu é o que tem os maiores segredos da física e da matemática. Tanto é que Einstein, por exemplo, fez todo o seu trabalho atômico e de relatividade baseado na ciência e na física dos antigos hindus, do Jyotish Shastra e de outros tratados astronômicos dos Vedas, a filosofia vaisésica, que era a filosofia do átomo, tinha Kanada, que era chamado comedor de átomos, quer dizer, naquela época, 3.500 anos antes de Cristo, os hindus já estavam ensinando teoria atômica, teoria da relatividade, física e química, sabiam que a luz da lua era refletida, que a lua era a mãe das formas, e que através da prata regida pela lua você podia fixar as formas. O que é a chapa fotográfica hoje em dia? É feita de sais de prata. Os hindus já sabiam disso há 5.000 anos atrás. Né? Não é à toa que os maiores cérebros em computação hoje em dia são chineses e hindus. 24% das firmas do Vale do Silício nos Estados Unidos são de hindus e de chineses, porque eles são grandes cérebros, tanto em matemática como na ciência física, já por tradição antiquíssima. Eu posso dizer para vocês que não há nada, absolutamente nada, descoberto no Ocidente que você já não encontre na Índia e na China. Todos os sistemas políticos que tiveram por aí, se você estuda a história da China, você vê que ela passou por um, por outro, por outro, por outro. Você pega os filósofos ocidentais e você vai lá descobrir que os chineses também já tinham feito o mesmo tipo de filosofia, e a Igreja Católica bombardeou todo esse conhecimento da história, que era para você não ver de onde eles tinham tirado as coisas. Entende? Então, infelizmente, tem muito chão para nós reconstruirmos a verdade do passado. Entende? Essa verdade do passado é a história da humanidade vista com simplicidade, com honestidade, e com isenção de preconceitos. Se você é cristão, fica com preconceito contra hindu, por exemplo, ou contra budista, você vai cometer um erro gravíssimo. É conhecido que antes de jogarem as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, os pilotos estavam com drama de consciência. Isso é histórico. E um pastor presbiteriano, que era o capelão da aeronáutica naquela ocasião da guerra, ele chegou para eles e disse: vocês podem ir sem problema, Deus não vai perdoar vocês, não vai castigar vocês, porque eles não são cristãos, eles são budistas.
E aí jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Você vê até onde pode chegar a hipocrisia, o cinismo humano. Todo ser humano, seja espírita, evangélico, hindu, chinês, é filho de Deus. Eu até começo a ter saudade daquela época que você falava mal das outras religiões com o padre, e ele dizia, não fala isso, meu filho, eles também são filhos de Deus. Às vezes eu tenho saudade da Igreja Católica, porque os bons padres já eram de mente aberta. E infelizmente hoje parece que está invertendo tudo. Nós estamos caindo numa estupidez tão grande que não se sabe onde isso vai desembocar. E nós, astrólogos, precisamos estar vigilando que nós vamos ser as primeiras vítimas. Não é de hoje, aconteceu centenas de vezes na história humana, não vai mudar. Nós é que temos que estar vigilantes para não deixar que um grupo que seja fanático e preconceituoso e limitado, né, que assuma o poder político. Então, se engajem politicamente, entrem nos partidos políticos, porque é só assim que vocês podem modificar alguma coisa. Você vai, o indivíduo às vezes fala, eu não vou me meter em política, imagina, política é uma porcaria, só tem ladrão, não sei o que e tal. Só que tem o seguinte, o preço dos aluguéis depende da política, o preço dos mantimentos depende da política, as leis que estão sendo feitas no Senado, no Congresso Nacional, dependem da política. Se você deixa na mão de gente que não vale nada para fazer essas coisas. Então, cada um de nós tem que tomar consciência da necessidade de ficar... Talvez você não queira se meter em política para ser candidato, mas vai no partido, briga e fala. Porque o representante do teu partido vai lá e vai ter que levar a tua tese. Principalmente quando ela é boa, ela tem bom senso, ela é lúcida, entende? Aí você vai ter que fazer isso, todos nós. Eu relutei anos e anos e anos, porque como eu fiquei muitos anos praticando yoga, levando uma vida espiritualista, se meter em política é como entrar no lodo, né? Entende? Mas depois eu caí na real e percebi que tudo depende deles, que nós também não podemos nos omitir. Mesmo que você não queira ser candidato, mas você entra no partido e vai lá brigar pela tua ideia, pela pluralidade ideológica, vai lutar contra o fanatismo e contra todo tipo de arbitrariedade, que é a única maneira de nós mantermos um regime livre, democrático, que é para o bem de todos. Né? Essa visão que a ciência nova tem, hoje o principal representante da física quântica e de alta energia moderna, que está em muita afinidade conosco, é o Fritjof Capra. Vocês devem ter lido o ponto de mutação tal da física tal. Aquelas ideias do Fritjof Capra, os físicos atômicos já desposavam, mas nenhum teve coragem de chegar a escrever livro para todo mundo. O Einstein, Heisenberg, o próprio Fermi, embora à primeira vista ele era um tipo puramente científico, mas todo mundo sabe que foi estudar a vida dele, que ele não fazia nada sem levantar o mapa astrológico dele. Enrico Fermi, entende? E assim, uma multidão de outros cientistas atômicos e físicos de alta energia. O grande valor do Fritjof Capra é que ele teve a coragem de romper o medo da represália do meio científico e escrever para todos. E teve a coragem também de dizer que as teses que estavam sendo provadas pela ciência não eram as teses do cristianismo, e sim as do budismo. Não sei se vocês acompanharam isso, que as grandes descobertas da física quântica e atômica já tinham sido antevistas por filósofos budistas e por Hermes Trismegisto, naturalmente. Então ele se baseou em tudo isso, sem desprezar o cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo também é igual. Só que o verdadeiro cristianismo não é o que foi divulgado. Lamentavelmente ele ficou escondido. Então, é triste, mas você acaba tendo só o budismo destacado, porque pelo menos aquilo ficou escrito, divulgado, enquanto que no cristianismo se fechou as portas do verdadeiro cristianismo. A ideia desses filósofos que tiveram mestres hindus, como principalmente Krishnamurti, Pirosmeta e outros grandes filósofos, cientistas hindus, inclusive o Rama Prasad,
escreveu As Forças Sutis da Natureza, que é uma obra fantástica, que antecipou coisas extraordinárias descobertas pela física atômica quântica. Ainda deve existir esse livro na Editora Pensamento. Vocês comprem As Forças Sutis da Natureza, de Rama Prasad. Ele trata da ciência dos antigos hindus. E uma série de descobertas de hoje em dia da física e da ciência mais elevada do mundo de hoje já estavam nos livros hindus. Inclusive, por exemplo, o Geoffrey Chang, ele trabalha com a chamada matriz S, e onde, como se fosse uma rede de inter-relações, onde nada fica isolado. Você mexe numa parte do cordão, todo o resto se mexe, né? Assim, falando a grosso modo. E na física dos antigos hindus, a ciência dos tattvas, a rede já era uma manifestação a partir do akasha ou éter, que eles inclusive chamam de rede mesmo, e que aí vinham os tattvas, que são os 4 elementos, a partir do akasha, onde tudo está registrado no éter, e ele nem fala que ele tirou da Índia, mas você vai ver a ciência hindu e vai ver lá, você vê de onde ele tirou. O David Bohm também a mesma coisa. Todos eles acabam chegando à síntese de que não existe nada acontecendo isolado. Tudo depende de tudo, né? E uma das teses que está mais em voga hoje em dia não é apenas do grande holograma, mas do grande holomovimento. Você tem um holograma onde a partícula é igual ao todo, mas que não está estática, ela está em movimento, como é a vida e o universo. A vida no universo, está tudo em movimento. É o holomovimento. E vocês podem ter ideia desse holomovimento nos filmes de ficção científica de hoje em dia. Se vocês assistem Jornada nas Estrelas, onde tem o holodeck, onde tem o sujeito vai lá viver uma peça de teatro, onde ele faz parte junto, e acontece como se tudo tivesse real naquele instante. Aquilo é um filme holográfico, e o filme holográfico nos dá a ideia do holomovimento. Cada vez mais o holomovimento se instala como ideia melhor de definição do universo. É lógico que Hermes Trismegisto já tinha visto isso, porque ele disse com a maior simplicidade a grande verdade: tudo está no todo e o todo está em tudo. Não está lá em Hermes Trismegisto? Quem é que superou Hermes Trismegisto, se é que foi um homem nesse planeta? Eu nunca vi ninguém. Porque as leis que ele deixou são imutáveis. Elas se aplicam tanto à vida física como à vida espiritual. Elas são fantásticas. E eu tive alunos nos mais variados meios profissionais. Economistas, gente metida em política, engenheiros e tal. E eles tinham os métodos de antever as coisas, como na economia e tudo mais. Quando eles fizeram curso comigo, ou com alguns outros astrólogos, né, que mantêm essa tradição antiga de Hermes Trismegisto, eles perceberam que usando Hermes Trismegisto eles acertavam mais do que usando a ciência oficial. E é verdade, se você usar a lei do ritmo de Hermes, você acerta mais do que a previsão econômica, você acerta mais do que a previsão meteorológica, né? Hoje não é por acaso que a NASA usa a previsão de tempo de longo prazo com astrologia. Foi um professor alemão, Landscheid, que programou os computadores da NASA para a previsão de tempo de longo prazo. Só que a NASA deu o nome daquilo de vetoração gravitacional. A astrologia aplicada à previsão de tempo virou vetoração gravitacional. Possivelmente os contribuintes americanos não encheram o saco, né? Porque assim, o político usa a astrologia, mas se ele puder usar a astrologia contra o inimigo político, está vendo? Ele é bobo, ele usa a astrologia. E ele também usa. Assim como os padres sempre fizeram. Os jesuítas fundaram São Paulo. Cristão pelo Brasil com astrologia. Se você fosse falar no passado em astrologia, isso aí é coisa do diabo, isso é bobagem, não sei o quê. Hoje mudou um pouco. Quando o Papa fala bobagem sobre astrologia, quem se levanta na igreja para defender são os jesuítas. Então, por incrível que pareça, hoje nós estamos com os jesuítas aliados a nós. Mas, infelizmente, não é um aliado muito confiável,
Porque na hora de sentar com a gente, lutar junto com a gente, ele vai dizer que não é bem assim, é não sei o que e tal, e vai sair pela tangente e não vai encarar de frente. Mas tem sido útil para defender a astrologia perante o staff da Igreja Católica, que, por razões óbvias, sempre mete pau na astrologia, mas o Papa nunca deixou de ser astrólogo. O Papa nunca deixou de praticar yoga. O João Paulo II, para aguentar o trem das viagens, ele faz yoga. Vocês podem até ver, nos filmes que tiram dele, você percebe claramente que ele está praticando yoga para aguentar relaxamento todo. Tal. Hoje, por exemplo, não é segredo que os astronautas, tanto russos como americanos, são treinados em yoga para aguentar a solidão no espaço. E aguentar a vida no espaço, porque você fica ultrassensitivo, né? Se você transmitir um pensamento para um astronauta lá no espaço, ele recebe na hora. Porque fora do peso do mundo material e da gravitação da Terra, os pensamentos circulam de uma maneira assim completamente livre. E isso criou muitos problemas no início, até que eles, com a prática da yoga, aprenderam a ter o autocontrole espiritual, psíquico, respiratório e tudo mais, né? Não existe, nós estamos caindo nisso também de yoga e tudo mais, porque todas essas ciências antigas, elas não estavam separadas da astrologia. Você vê, por exemplo, o antigo hermetismo, ele tinha frenologia, ele tinha quirologia, a educação pessoal, o magnetismo, o desenvolvimento dos centros internos do homem, tudo isso caminhava junto e vai voltar. Só que hoje está muito perigoso voltar sem um certo critério, porque você cai nos pontapés da ciência oficial, entende? Mas como tudo é holístico, tudo é integrativo, não vai ser diferente do que já foi. O fim é igual ao princípio mais a experiência do ciclo. Então, nós nascemos da ciência hermética, que era um todo, que dava uma visão de conjunto de tudo quando se analisava alguma coisa, e quando a ciência for mais aberta, mais respeitadora, inclusive da sensibilidade humana, tudo isso voltará a estar junto. Hoje está complicado, por causa das agressões da ciência oficial, então a gente tem que defender o sensitivo, mas separar o trabalho mais matemático, científico e estatístico, senão nós não conseguimos nada. Por causa dos maus astrólogos, infelizmente a astrologia tem que buscar uma regulamentação. Não é a astrologia que precisa de regulamentação, fica muito claro isso aqui. A astrologia nunca precisou de regulamentação nenhuma, ela é uma das ciências mais antigas do mundo, ela tem a estrutura básica dela que não mudou até hoje, desde que o mundo é mundo não mudou. O que é? As posições dos astros, os ângulos formados entre eles, as posições deles vão dar a tendência. A essência da astrologia é essa, e isso não mudou nada, entende? Então, ela tem que ser vista desta maneira, como um método de verificação de relação entre a Terra e o homem e o universo, e a vida em toda a sua totalidade, inclusive com os astros do nosso sistema, formando um todo encadeado e que possa nos dar a visão de conjunto. O astrólogo que não tem visão de conjunto vai ter que ter, porque se não tiver ele vai ser mau astrólogo. E não só visão de conjunto, como ele vai ser obrigado a ter muita cultura geral. Foi o que nós nos esforçamos no Código Brasileiro de Ocupações de mostrar. Porque se um astrólogo não tiver uma boa cultura geral, ele não vai ajudar ninguém. Não adianta ele conhecer técnica astrológica. Se ele não conhece um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de história humana, ele não vai ajudar ninguém. Então, todo astrólogo tem que se esforçar muito para ter muita cultura. Não para se impor e ser melhor que os outros, mas para poder defender a própria ciência que nós amamos com dignidade. Senão, não vão respeitar a gente. Entende? Então, a astrologia, ela tem esses desafios que são os de ser regulamentada por causa do mau astrólogo. E nós, inclusive, temos um pensamento muito tolerante. Mesmo o astrólogo que foi picareta, na época de uma regulamentação, ele também tem que ter a chance de poder
se inserir, porque depois, se ele continuar sendo picareta, o Conselho Regional vai tirar o diploma dele. Então, eu acho que a gente tem que ter essa tolerância, porque depois ele vai perder o seu direito de exercer a profissão por causa dos seus próprios erros. Porque há uma ideia falsa de que nós, de sindicato, de aba, não sei o quê, que a gente quer tolher, que a gente quer perseguir. Nunca nós perseguimos ninguém. Apenas nós temos as regras que a aba, o sindicato e os sindicatos dos outros lados do país, eles têm, que é para se fazer boa astrologia. E se você, numa época de regulamentação, dá oportunidade para que eles também venham se inserir, você mostra a tolerância e dá a oportunidade de eles se transformar num bom astrólogo. Entende? E eles têm que aprender igual aquele grande santo hindu, né, que foi um grande yogi, que ele via que todo mundo dava esmola, comida para o sujeito que ficava meditando embaixo da árvore. Ele falou, não vou trabalhar mais. Imagina, se eu posso sentar aqui e ficar fingindo que medito e vão me dar comida, vão me dar água, vão me dar dinheiro e tudo mais, eu não vou fazer isso. Só que depois de um certo tempo que ele ficava ali fingindo que meditava, e todo mundo trazia comida, trazia dinheiro, trazia água, vinha lá e pedia bênçãos para ele e tal, ele chegou à conclusão seguinte: já que eu tenho que fingir que medito, tenho que sentar igual yoga que estou fazendo yoga, por que eu não faço yoga de uma vez? Então é conhecido que na Índia esse filósofo hindu virou um grande yogi. Ele começou como um anzol, né? Pegaram ele com anzol pelo interesse sem vergonha. E depois ele percebeu que era melhor praticar yoga mesmo. Então esse astrólogo também vai perceber isso. Porque se ele não fizer isso, ele vai perder o direito de exercer a profissão. E depois não se trata apenas de tolerância e de bondade nossa, que isso está garantido pela lei. Se ele trabalhou de astrólogo, mesmo fosse picareta, durante 3 a 5 anos, a regulamentação geralmente vem pedindo 3 a 5 anos de direito adquirido. Então ele vai ter que ser inserido, custe o que custar. Qualquer advogado na justiça vai ganhar para ele a causa de inserir ele na profissão de astrólogo. Mas está garantido, porque depois os conselhos regionais de astrologia vão controlar. Se o indivíduo começar com muita besteira, ele vai perder o direito de exercer a profissão. Então, se abre essa oportunidade para todos, eu não teria dúvida, por exemplo, se fosse no mundo de hoje, dar uma oportunidade para o Omar Cardoso. Porque apesar de ele ser um folclorista, de ele ter feito astrologia, digamos assim, mais puro simbolismo e não astrologia mesmo, ele divulgou. Muita gente foi estudar astrologia por causa do Omar Cardoso. Então, como que nós vamos ser ingratos a uma coisa dessa? Ele que se inserisse, estudasse, ele começou, quando nós na ABA começamos a fazer campanha pelo trabalho sério da astrologia, ele começou a se sentir mal e começou a estudar e contratou um amigo nosso, que eu esqueço o nome agora, Jason Soares. O Jason Soares, que fazia astrologia séria, calculava, e o Jason Soares começou a calcular os horóscopos do Omar Cardoso. Infelizmente, o Omar Cardoso tinha feito tanta astrologia folclórica que quando veio o ataque dos astrônomos em 1978, que se uniram dizendo que a astrologia era charlatanice, falsidade, e pedindo a prisão dos astrólogos, o Omar Cardoso não aguentou e faleceu. Provavelmente, tudo indica que ele não resistiu, deve ter tido um colapso, uma coisa assim, ao impacto de ser preso como astrólogo, porque ele estava com pouco argumento para poder se sustentar se houvesse uma perseguição à astrologia, porque ele tinha feito praticamente só folclore. Mas eu acho que nós temos que ser gratos, porque ele divulgou a astrologia de uma maneira extraordinária. Embora não fosse a boa astrologia, as pessoas lembraram da palavra astrologia e foram estudar. Foram estudar e acabaram descobrindo a boa astrologia. Então eu acho que a oportunidade deve existir, é aquela velha história, né? Falar, fulano pecou, tudo bem, não peca mais. É assim que nós temos que ser. Você pecou, tá bom, não peque mais. A própria religião vê isso desse jeito, a própria lei perdoa, dá anistia. Então a gente tem que ter tolerância, inclusive para aqueles que de alguma maneira, mesmo indiretamente,
contribuíram para o bem da astrologia. Né? Então, o que eu posso deixar assim, nos finalmente para vocês, é que vocês procurem fazer astrologia séria. Só usem dados reais na astrologia, não usem dados falsos, porque isso é como uma guilhotina que vai cair na tua cabeça. Mais dia menos dia ela cai na tua cabeça. Se você for defender a astrologia aí nos meios de comunicação em público, você vai ser esmagado. Entende? Então, cuide disso. Se você, na tua casa, lá você pode praticar yoga, pegar o teu tarô, olhar o tarô, tudo mais. Quando você faz astrologia, faça astrologia com a ciência astrológica, o método astrológico. E quando for representá-la por aí, também use isso. E não use falsas diretivas na astrologia, entende? Porque isto, como nós dissemos, acaba caindo na tua própria cabeça. Nós não vamos ser respeitados enquanto não fizermos isso, porque a ciência oficial ela é baseada muito no pão, queijo, queijo. Hoje já existe esse pão, queijo, queijo. A astrologia é a ciência hoje que tem mais pesquisa no mundo de todas as ciências. Por incrível que pareça, como ela ficou livre, houve muita pesquisa. Então, hoje você pode contar mais de 10 mil pesquisas sérias de astrologia no mundo. Não tem outra ciência que tenha isso. E, assim, por pessoas diferentes, com liberdade. Existem pesquisas feitas em universidade, mas a universidade é um grande defeito, que é o que a astrologia vai sofrer no futuro. Quando uma ciência entra no meio universitário atual, ela bitola. Ela bitola e se tolhe toda a liberdade. E aí nós vamos ter problemas sérios no futuro, a não ser que a mente da era de Aquário tome conta dos meios educacionais. Essa noção de totalidade, do holístico e tudo mais, da liberdade de ver, de pensar, de encarar, de ter vários tipos de pontos de vista e tudo mais. Se a educação for para esse lado, nós vamos ter já uma melhor possibilidade. Hoje, esse sistema educacional baseado só em universidades só ocorre em países atrasados, entre os quais o nosso é um deles. Em qualquer lugar adiantado do mundo, se você tiver competência para exercer uma dada profissão, mesmo que você não fez faculdade, você busca uma certificação. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, tanto na Inglaterra como na França existem universidades abertas. Aqui só fizeram a Universidade de Brasília, que fizeram de tudo para esmagar, porque ela tinha cursos como universidade aberta. E a universidade aberta tem que estar aberta a todo cidadão maduro, tenha feito ou não outros cursos. Porque o cidadão maduro, ele é equivalente a alguém que estudou numa escola, porque a vida ensinou a ele. Então a Unesco hoje, a educação para o terceiro milênio, preconizada para a Unesco hoje, é valorizar o indivíduo que aprendeu pelos meios oficiais e também aquele que aprendeu a mesma coisa por outros caminhos. Está lá na filosofia da Unesco para a educação no terceiro milênio. A gente sabe que vai chegar lá, agora quanto tempo vai levar no nosso país é o que nós não sabemos. Mas todos devemos lutar para isso. Muita gente ignora que existe uma lei do Jânio Quadros, que era um sujeito meio maluco, mas tinha umas ideias assim avançadas. E uma das ideias dele foi fazer uma lei de que qualquer cidadão que se julgasse competente para exercer uma profissão, qualquer que fosse, pleiteasse um exame de competência e de certificação, e se ele passasse, ele deveria receber. Essa lei existe no Brasil, é da época do Jânio Quadros. Vamos ver, levante a mão quem conhecia essa lei. Ninguém. Sabe por quê? Porque fizeram de tudo para esconder. Fizeram de tudo para que não se soubesse da existência dessa lei. O lobby das escolas, tá? A máfia, hoje a gente pode até chamar de máfia, lamentavelmente, que são cursinhos, é escola disso, daquilo. O sujeito saiu do curso secundário, vai para o colegial e depois tem que fazer exame de novo para continuar o curso. Isso foi inventado para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não tem o mínimo cabimento, isso é sem vergonhice. O nome disso é sujeito, entende?
Mas, lamentavelmente, o nosso país continua desse jeito. Quando será que esse país vai acordar com o seu ascendente, né? O ascendente em Aquário, que também tem um defeito, é aberto, mas não tem disciplina. É muito típico do ascendente em Aquário, ter a mente aberta tudo, mas não ter disciplina. Então vamos aprender a ter disciplina, entende? Vamos aprender a lutar para que o nosso país ganhe condições para que no futuro a nossa própria ciência astrológica seja respeitada, seja dignificada, mas, em primeiro lugar, depende de nós. Nós é que deveremos dignificá-la com o nosso trabalho sério, com o nosso trabalho, assim, digamos, mesmo o nosso trabalho pessoal e coletivo, porque a gente tem que trabalhar tanto individual como junto, tem que aprender a trabalhar junto. Às vezes é difícil, algumas pessoas têm modo de pensar ou de encarar diferente, elas podem não trabalhar na mesma equipe, mas podem trabalhar junto com o mesmo propósito. E não é tão simples, vocês que estudam astrologia sabem, às vezes as pessoas não têm um horóscopo que combine bem para trabalhar numa equipe, mas isso não é motivo de alijar alguém. Trabalha numa outra equipe que combine e o objetivo comum a ser atingido será aquele final e todos caminham para aquele objetivo. Né? Há algumas tentativas, né, além de IABA, sindicatos nacionais de astrologia, que já tem vários, pelo menos uns 4 ou 5, mas registrado no Ministério do Trabalho, tinha o de São Paulo, no Rio de Janeiro, e não sei o de Pernambuco, Celisa. O de Pernambuco conseguiu registrar no Ministério do Trabalho. Então hoje nós já temos 3, outros estão encaminhando, como Minas Gerais, Paraná, Goiás e tal. Em todo lugar do Brasil a gente deve incentivar a criação de sindicatos, que é a maneira de nós nos defendermos perante as leis do país. Porque um sindicato é o representante legal da classe no Estado. O governo anda sendo muito sem vergonha, dúbio, hipócrita, e ele chega e faz uma porção de malandragens com os sindicatos. Por exemplo, nesse trabalho do Código Brasileiro de Ocupações, pasmem, eles não tinham convidado nem o Sindicato de São Paulo, nem o do Rio de Janeiro, nem o do Paraná, nem o de Pernambuco. Pode ser uma coisa dessa? Quer dizer, um governo que faz jogo duplo, na realidade ele quer destruir os sindicatos, porque o capital selvagem internacional não gosta dos sindicatos, que os sindicatos defendem o interesse da categoria, então eles fazem de tudo para esmagar sindicato. Fazem com que possa fazer outro sindicato numa localidade quando é inconstitucional, mas o governo faz portaria, medida provisória, todas falsas e ilegais. E aí você precisa entrar na justiça, brigar, porque a Constituição é muito clara, ela garante a unicidade sindical. Então, veja, qual é o interesse de um governo ser tão sem vergonha? Porque os sindicatos incomodam o capital selvagem. E ele trabalha para o capital selvagem, lamentavelmente, quando deveria trabalhar para o país. Okay? Espero que ainda acorde e venha trabalhar pelo país. Okay? Mas estou falando como representante de sindicato, e a gente tem sentido na pele a sem vergonha. Eu tive que discutir, brigar com a representante do Ministério do Trabalho para que ela me explicasse como é que se faz uma coisa dessa sem convidar o representante oficial da classe perante o próprio governo. Quer dizer, só num país como o Brasil acontece coisa desse tipo. Quer dizer, é inacreditável esse tipo de coisa. Né? Mas não faz, mas nós brigamos, chiamos e batemos o pé até que ele chegue e convido, né? Do Rio de Janeiro acabou vindo a Celida para representar, aqui de São Paulo tinha os sindicatos, e infelizmente do resto do Brasil veio só Milton Maciel, que está vivendo em Santa Catarina, e me parece que mais ninguém fora. Depois, na realidade, todos esses sindicatos, pelo menos de Pernambuco, também deveria ter sido convidado. Mas não faz mal, nós vamos bater pé sempre, não interessar por política, para ficar vigilante em torno dos nossos interesses de astrólogo. Entendeu? E assim nós vamos fazer com que eles nos respeitem e podem que venham ter até um pouco de medo de nós. O político não é um aliado confiável, porque ele fala na tua frente, depois lá ele começa
tirar o corpo fora. Um dia eu estava conversando com um político para defender alguma coisa da astrologia, ele era deputado. Aí se interessava, cheguei a fazer o horóscopo dele e tudo mais. Na hora que eu pedi, ele falou assim, sabe, por motivos religiosos eu não posso fazer, porque eu sou batista, porque eu não sei o quê e tal. Sabe, é um problema. Me perdoem as pessoas ricas que existem aqui, mas tanto político como gente rica são um problema para o astrólogo. Todos os canos que eu recebi como astrólogo foi de gente rica. A classe média manda fazer o trabalho, ela respeita porque ela vive de trabalho e faz sacrifício, então ela dá valor no teu trabalho e ela paga. O indivíduo rico, ele acha que você vive de brisa, que você não precisa de dinheiro, que ele não precisa, então ele acha que você também não precisa. Então, para receber deles, a maior parte dos meus clientes ricos, eu preciso pedir para eles pagarem, porque eles não lembram de me pagar, por incrível que pareça, entende? Então, a classe média é o equilíbrio de uma nação. E se a classe média for destruída, vocês podem prever desastre. O desastre está a caminho. E neste país o desastre está a caminho. Entende? Nós todos temos que nos esforçar para que a classe média seja de novo respeitada, porque ela tenha seu lugar ao sol, porque ela é o equilíbrio. Ela está entre a classe abastada e a classe mais pobre. Quando você rompe o fiel da balança, sobra o quê? Cai tudo para um lado ou para o outro. Então está se rompendo o fiel dessa balança. Onde eles querem chegar? Há quem diga, o Filo, por exemplo, disse que não, eles fizeram um plano, eles querem acabar com o dinheiro do mundo. Pode ser verdade. Então eles estão deixando todos nós endividados com um cheque especial para transformar tudo em créditos e débitos eletrônicos e não ter mais dinheiro circulante. Pode ser verdade. Mas e para a gente viver até lá? Como que nós vamos viver até lá? Como é que nós vamos fazer? Né? Eu acho que nós temos sido, principalmente nós, como eu, classe média, que hoje está ficando pobre, né? Entende? E eu acho que deveria se dar uma atenção maior ao equilíbrio da sociedade, principalmente aquele que é mantido pela classe média. E, como vocês sabem, a maior parte dos astrólogos são gente da classe média. Também acontece, sem desprezar os ricos, porque tem gente rica e boa, não é? Eu tive a infelicidade de ter cliente rico e sem vergonha que não me paga. Não sei se os outros astrólogos também tiveram essa mazela, né? Mas a classe, tudo isso eu estou falando de maneira um pouco brincalhona, por causa da necessidade de que, de novo, se volte a manter a classe média como um equilíbrio da sociedade. Esse rompimento é grave, o desastre está a caminho e só nós poderemos evitar esse desastre. Mentalmente a gente pode trabalhar também, porque o presidente lá, ele é um sensitivo. Ele sempre reflete o que nós pensamos e o que nós comandamos. Então, se nós todos começarmos a pensar que o nosso presidente deve trabalhar principalmente para o interesse da nação e voltar a restabelecer o equilíbrio da classe média, então isso vai acontecer. Isso fatalmente acontecerá. Mas se nós ficarmos assim, não adianta mais, está tudo perdido, aí não vai ter remédio. Bom, eu acho que eu dei uma visão geral, não sei se foi feliz o suficiente para que todos pudessem entender, mas eu acho que agora a gente deveria responder algumas perguntas, se vocês têm alguma pergunta que eu possa responder, então, por favor, queiram se sentir livres para perguntar o que quiserem. Eu queria fazer uma pergunta. Eu li eu assino online a revista do Fernando Fernandes, do Rio de Janeiro, e eu li um artigo sobre essa questão do astrólogo profissionalizado. E eles colocam na revista, tem até um artigo seu lá, que fala sobre o perigo de na hora que isso ficar assim, regulamentado, de que se comece a exigir para o astrólogo, vamos dizer assim, uma reserva de mercado, uma determinada formação prévia, como se está querendo fazer com os acupunturistas, por exemplo, que só
os médicos podem exercer a função de acupunturista? Por que o senhor falasse um pouco Bom, sobre isso? nós sempre tivemos como filosofia na ABA, porque a ABA já tem no seu estatuto e o Sindicato de São Paulo, eles têm filosofia de pré-regulamentação. Então, nunca nós pensamos em fazer reserva de mercado e fechar a porta para aquele que tivesse estudado astrologia por outros caminhos. Nunca. Não é o pessoal da área. Não, depois de uma regulamentação. Uma vez que as coisas Bom, estejam nós, determinadas. veja, A se própria ela, lei pode... se ela partir de nós vamos garantir que essa visão de Unesco seja mantida, porque é a visão da nova era, e nós representamos como astrólogos essa nova era. Seria um absurdo, isso aí é coisa de estupidez humana, uma coisa dessa. Mas pode fugir ao nosso controle. Por quê? Porque quem vai fazer no final a regulamentação não vamos ser nós, vamos ser os políticos. Entende? Ver o que eles fizeram com a acupuntura é um crime, porque a acupuntura tem 6.000 anos. E o acupunturista tem há muito tempo e que vieram de uma linhagem que não é bem a da medicina oficial, que é uma linhagem de médicos chineses que tem uma certa especialidade completamente diferente do que a medicina até hoje fez. Então, é muito triste o que aconteceu. Pelo menos, pela lei brasileira, eles são obrigados a obedecer, digamos, garantir o direito adquirido. Aqueles que já trabalhavam ganham na justiça, né? Não tem como tirar. Mas é o que eu tenho falado para todos, quem vai na ABA, os meus alunos, quem vai no sindicato, nos congressos, nas palestras. Eu tenho avisado todo mundo o tempo todo. Digo, não deixem de declarar no imposto de renda que vocês receberam uma parte do dinheiro do ano como astrólogo. Se você tem lá uma determinada célula que você põe outros rendimentos, não deixe de pôr rendimentos como astrólogo profissional. Porque no futuro, se houver uma regulamentação e você não tiver como comprovar que você exercia a profissão, você não vai ter o direito adquirido. Se depender de nós, na ABA e no sindicato, nós vamos garantir para todos que aqueles que estão filiados, tal, eles possam ter esse direito adquirido. Isso é o que nós pretendemos e o que nós vamos nos esforçar para fazer. Os que nunca se filiaram vão ter que fazer algum esforço, tipo assim, porque se eles não estão afiliados, como é que nós vamos fazer? Eles vão ter que pôr rendimento como astrólogo no imposto de renda. Parece bobagem o que eu estou falando, mas é a tua garantia futura. Se você não se filiou em ABA, ou sindicato e tudo mais, do país, do outro do país, você vai ter que, pelo menos, declarar no imposto de renda isso aí. Isso é uma força legal, porque o teu advogado vai chegar e falar, não, exercia a profissão de astrólogo. Agora, se você também se registra na prefeitura, você tem mais um ingrediente favorável à tua garantia de direito adquirido. Infelizmente, as regulamentações dependem de políticos. Esses políticos nem sempre fazem aquilo que a gente vai pedir na regulamentação. Eu e a Celisa hoje até vamos conversar, o Valdir e outros que estão aqui, que têm trabalhado por esse problema da astrologia, mas, veja, não depende de nós o que vai sair no final. Nós temos que bater pé, fazer pé firme e tudo mais. Mas existe nesse país essa história de reserva de mercado, que é um absurdo, existe essa ideia do virgem negativo, né? Que é tudo burocracia, tudo lento, sem horizonte, sem opções, tem que ser igual um trilho de trem, bitolado e tal. O lado avançado de virgem, ele tem noção de conjunto. Por quê? Porque ele se esforça para ter aquilo que falta no signo. A mesma coisa é o signo de Aquário, que tem a noção de conjunto e precisa ter a noção de detalhe igual ao Virgem. Então, cada signo só vai evoluir quando aprender o que os outros sabem que está faltando para ele, né? Então, o astrólogo, ele vai ter que fazer alguma coisa por si mesmo, e depois não vai ser Fatiolo, nem ABA, nem Celisa no Sindicato do Rio, nem Valdir da Escola Regos que vai poder salvar. Não vai ter como.
porque eu sei como é que funciona isso, eu tenho acompanhado todas as regulamentações de astrologia que têm ocorrido nos últimos tempos. Sempre se exige de 3 ou 5 anos como direito adquirido, e você precisa provar que você exercia a profissão. Então, quem não fez este ano, não deixe de no próximo ano pôr lá rendimentos como astrônomo. E se der para mudar, faça dos outros 2 anos passados, nem que você tenha que pagar uma multa. Porque aí você vai juntar 3 anos, que no mínimo é o que se exige. Agora, se depender deles, pode ser que a gente peça 5 anos, 3 anos para dar oportunidade maior para todos, eles chegam lá e enfiam 5. Aí muita gente vai ficar de fora. Entende? Você vê, não depende de nós. Nós vamos fazer o possível para ajudar todo mundo. Como eu disse, até aqueles que não estão trabalhando com seriedade com a astrologia, porque eles vão ter a oportunidade de se emendar e trabalhar seriamente. Mas os políticos é que vão determinar quanto vai ser. Eu acho, não sei se a turma do Rio pensa igual, que a gente não deveria pedir mais de 3 anos. Menos de 3 eles não aceitam. Não depende de nós, eles não aprovam de jeito nenhum. Eu acho que a única profissão que conseguiu 2 anos de direito adquirido foi a de relações públicas, porque não foi pelo Congresso Nacional, foi o Geisel que aprovou com o chamegão, decreto. Se você consegue isso do presidente, aí você pode expor até 1 ano e o presidente chamega. Mas quando é o Congresso Nacional, menos de 3 anos eu nunca vi aprovado. Então vocês façam o possível para garantir esses 3 anos, né? Porque senão vai ser um problema. E a gente gostaria que todos fossem protegidos, inclusive por uma questão ética e moral, que nós temos escola e a gente tem que defender os que estudam com a gente. É uma questão moral. Né? Eu já teria, se eu não desse aula de astrologia, eu teria me afastado do movimento astrológico. Não querendo me afastar definitivamente, mas que eu não teria tanta responsabilidade. Mas acontece que eu tenho alunos, eu sou obrigado por uma questão moral a lutar por isso para que esses alunos também sejam reconhecidos. Porque vai ser muito desagradável você ter os teus alunos estudando com você, eles estão há 2 anos estudando com você, aí vem uma regulamentação da astrologia e pode a eles. Eu me sentiria muito mal. Eu acredito que todo mundo que dá aula vai se sentir mal com isso. Inclusive a apropriação, né, da astrologia, por exemplo, vamos dizer, o senhor tem uma escola, de repente... Você tem uma escola, de repente, nessa legislação, eles impõem outra norma de escola, colocar uma escola oficial, só a USP que pode dar uma formação. Aí também há uma apropriação de outras escolas. Não, isso eles não podem fazer. Falar que só a USP pode dar, eles não podem. O que o Ministério da Educação pode exigir é que você se transforme em uma faculdade. E as exigências são tão filhas da mãe que você não tem cacife para fazer. Por exemplo, prédio tem que ter, você tem que ser rico para fazer um prédio como eles exigem. Você tem que, porque não pode ter fim lucrativo, então tem que ter um órgão mantenedor. Tudo bem, a AB e o sindicato poderiam ser órgão mantenedor. Só que onde está o dinheiro? A AB e sindicato, ou os outros sindicatos do Brasil, vivem capengando, porque a classe nossa é pequena. É uma classe pequena, como é que você tem dinheiro? É muito pouco dinheiro para fazer alguma coisa. Então, nessa hora, o que vai acontecer? Só os que têm muito dinheiro é que vão conseguir fazer faculdade e escola. E você que tinha uma escola, talvez vai ter que dar aula, se é que eles vão te chamar. Então, esse é um perigo, por exemplo, já uma instituição organizada, estruturada, que de repente coloque um curso de astrologia do jeito que eles queiram, né? Quer dizer, não, eles não dentro da podem, política eles deles. não podem fazer só para aquele curso. Isso não tem jeito. Mas eles podem exigir as coisas de tal forma que você não tem condição alguma de cumprir, que é o que eles fazem. Por quê? Porque existe neste país uma aristocracia que trabalha em causa própria e faz tudo para eles mesmos. E você está sempre fora. Você quer um exemplo disso? Tenta fazer um partido político. Um partido político que nasce das bases é podado em Brasília. Nós fundamos um partido político na minha loja maçônica. Não era um partido de maçonaria, aquele partido de maçom, que não pode ter e nem deve. Um partido só de um segmento é a inversão
da democracia. Mas ele nasceu de um grupo de maçons que fundou o Partido Republicano. No primeiro dia que nós fizemos a nossa reunião na Assembleia Legislativa Estadual, o Serviço Secreto roubou o livro de assinatura. O Serviço Secreto roubou. Sabe por quê? Porque é um partido que está nascendo das bases e eles tinham medo. Quem são esses caras? De onde eles surgiram? Entende? Eles não querem partidos nascidos das bases. Eles querem partidos nascidos das elites, que fazem parte da aristocracia que está no poder. Assim eles sabem cada coisa, de onde vem, o que vai fazer e quem são. Entende? Infelizmente, isso talvez um dia seja quebrado, mas até agora continua igual. Continua igual e agora piorou, porque agora o poder do dinheiro, das multinacionais, do capital selvagem internacional manda. Nem governo manda mais. Os governos não têm cacife para lutar contra eles. Talvez os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos e a União Soviética, o dia que encherem muito o saco, eles pegam e jogam bomba. E aí acaba com a brincadeira, porque eles têm um poder bélico de dissuasão terrível. E outros poderes maiores do que se pensa hoje em dia, que eles podem provocar terremoto em lugares que eles bem entendem e outras coisas mais. Então eles podem dissuadir. Agora o Brasil, que poder ele tem para dissuadir as multinacionais muito ricas? A maior parte, por exemplo, General Motors, Ford e outras, tem o PIB maior do que a maior parte dos países. Vocês já pensaram? Agora, o que aconteceu de 1920 para cá? A diferença entre os países ricos e pobres era assim, 20 contra 1, 50 contra 1, 60 contra 1, 80 contra 1, hoje deve estar 110 contra 1. Quer dizer, tudo está piorando no sentido da distribuição de renda, e não é só no Brasil. Entende? Então, quem que vai governar o planeta? Tem duas possibilidades do jeito que está indo. Ou governam o planeta as multinacionais, ou então quem vai governar vão ser as quadrilhas de traficantes que têm muito dinheiro, que hoje, inclusive, lavam dinheiro através de supostas igrejas evangélicas. Que hoje em dia tem muito pouca religião, a parte que fazem só lavagem de dinheiro, como tem muito pouca ONG, organizações, bonita, organização não governamental, 95% delas é só para lavar dinheiro. Às vezes a gente até fica tentado, fala, pô, então vou fazer uma, vou pegar tanto dinheiro no exterior, que eu lavo o dinheiro deles lá e pelo menos aplico bem aqui, né? Faço escola, ajudo criança. Mas é muito perigoso, porque depois vão descobrir que aquilo é dinheiro de droga e você está no meio do rolo. Porque eu não teria dúvida de aplicar para o bem aquele dinheiro. Mas e depois? Quando se descobrirem que aquilo é dinheiro de droga, você está bem arrumado. Agora, das igrejas que tem por aí, que se sabe que inclusive lavam dinheiro de droga, ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque elas também transferem o dinheiro roubado pelos políticos que roubam dinheiro do país e elas depositam no exterior. Então, vê que mundo nós estamos vivendo. Não é só no Brasil, vê no mundo inteiro. É no mundo inteiro que está assim. Então, nós temos um desafio muito grande. Se nós continuamos com a democracia e com a civilização, ou nós vamos voltar a ser escravos, piores do que o escravo negro no século passado. Porque ele sabia que era escravo, e nós pensamos que somos livres e não somos. Diga. Eu fiquei assim com uma coisa na cabeça, com a teoria da conspiração aí, né? Mas agora nós estamos nos aproximando, na próxima sexta-feira, é uma sexta-feira 13, né? Com lua cheia. E numa sexta-feira 13, lá em 1500 e alguma coisa, os templários foram todos presos, né? Numa sexta 13 e executados pelo rei Luís. Então estamos perto de novo já de uma nova... Não, essa tradição da sexta-feira 13, ela nem vem de templários. Vem de templários por causa do simbolismo que usavam. Aí sim. O simbolismo do número 13, ele vem do tarô do arcano 13, que simboliza a morte e a transformação. Como ele é tão antigo, que vem desde o Antigo Egito, ficou aquela tradição de que o 13 é a morte, a transformação e tudo mais. Então, é mais por esse lado. Agora, sexta-feira 13 para o astrólogo não tem sentido algum. Assim como
por exemplo, ano bissexto. Todo ano a imprensa vem me entrevistar. Que influência tem o ano bissexto? Ano bissexto é acerto de calendário. Isso é um cúmulo, pensar que ano bissexto tem influência astrológica. É puro acerto matemático de calendário, é acertar o ano civil com o ano astronômico. Graças a um astrólogo napolitano que fez o calendário gregoriano, nós temos hoje 3.323 anos para dar só um dia de diferença entre o calendário civil e o astronômico. Entre o calendário civil e o astronômico. Então, isso é apenas acerto de calendário. Outro absurdo que inventaram por aí é a lua azul, que quando cai duas luas no mesmo mês. A lua e o sol formam a revolução sinódica. Uma revolução sinódica, que é uma conjunção da lua com o sol, leva 29 dias para ocorrer outra. Como os meses são de 30 e 31 dias, é lógico que tem meses que cai uma lua cheia, uma lua nova no início do mês e cai a outra dentro do próprio mês. Isso não tem nada a ver com astrologia. A pessoa que fala isso é louca. Desculpe, mas a pessoa é louca, desequilibrada. Isso é um puro problema de calendário. É o calendário do mês, é o mês civil com o mês astronômico. É a diferença entre o mês sinódico e o mês civil. Não tem nada a ver com influência cósmica. Isso não vai trazer influência nenhuma na astrologia. Então são essas coisas que comprometem a astrologia, porque eu já vi astrólogo, entre aspas, chegar na televisão e dizer, vamos, maravilha, tem uma lua azul este mês, vai ser tudo maravilhoso. Né? Igual fizeram num programa de televisão da TV Bandeirantes, da Silvia Popovic, foi o filho lá e foi uma astróloga, que por questão ética eu não vou dizer o nome, estava perto de um desenlace entre guerra dos Estados Unidos com o Iraque e assim por diante. E o filho chegou lá, o filho é muito bom em astrologia mundial, então ele disse, olha, a tendência para ver guerra é muito grande. A astróloga falou, imagina, tem uma lua azul, tem tudo uma maravilha, o mundo está em paz, vai ser tudo a felicidade e tal. Ele falou, pois é, então essa felicidade vocês esperam o eclipse que vai ter no dia 15 de janeiro, acho que foi em 91, o eclipse que vai ter no dia 15 de janeiro, aí vocês vão ver quando vai começar a guerra. Não deu outra. No dia do eclipse começou a guerra. A lua azul não estava baseada em nada em astrologia, é tudo mentira. Então, vê que situação, né? Você faz uma previsão desse tipo, você compromete a astrologia, compromete seus colegas, porque quem vê de fora acha que todo astrólogo é maluco. Porque a pessoa que tem um certo conhecimento e uma certa cultura, ela sabe que aquilo é besteira. Né? Como o outro que chega lá e fala, o planeta uraniano, Zeus e Afrodite vão estar em aspecto, e aí vai acontecer isso. Eu ouvi um sujeito que prevê um incêndio na eubiose, um astrólogo italiano que só usava astrologia uraniana. Então saiu todo mundo do prédio. A pessoa que dirigia a eubiose foi para o interior, lá para São Lourenço, naqueles dias, porque poderia ter um incêndio no prédio e tudo mais e tal. Se fosse baseado em astrologia, podia ser até verdade, o perigo de aspecto de Marte e tal. Mas ele tinha se baseado em astrologia uraniana. E passou e não aconteceu nada, é lógico. Porque aquele planeta lá não existe, não estava lá e nada. O sujeito que criou o sistema uraniano de astrologia, além de tudo, é um analfabeto. Porque ele criou, esse Wicke que criou esse sistema na Alemanha, ele criou um novo planeta chamado Zeus, um novo planeta chamado Afrodite, um chamado Cronos, Ares. Vocês já perceberam o quanto esse homem é analfabeto? Ares é Marte, Cronos é Saturno, Afrodite é Vênus, Zeus é Júpiter. O que você espera de um homem que faz isso? Que nem cultura humana tem e chega lá e inventa planeta. Quer dizer, esse tipo de coisa nos compromete muito. Entende? E às vezes as pessoas ficam com raiva da gente porque a gente fala a verdade. Não é a verdade minha, é a verdade universal. E só pode existir cálculo planetário se existe o planeta. O que acontece com o planeta físico? Você emite um impulso de rádio e se ele encontrar um corpo no espaço, ele volta. Agora, fala para mandar esse impulso de rádio para um planeta uraniano ver se ele volta.
Não existe planeta uraniano nenhum, não vai voltar impulso de rádio algum. E como é que você vai fazer astrologia baseada nisso? Existe meio de fazer? Alguém que é astrólogo aqui sabe como fazer astrologia desse jeito? É só no hospício. Né? No hospício talvez tenha astrólogo que faça isso. Agora, fala, não, porque na Alemanha, e daí a Alemanha? Eu vou encerrar com uma coisa que me aconteceu, que eu contei outro dia lá na Gaia. Uma moça me ligou um dia, isso é a luz que nos está nos iluminando. Uma moça me ligou e disse o seguinte, eu sei que vocês são sérios, só fazem astrologia boa, e eu vim da Alemanha, represento um astrólogo alemão, e ele acerta maravilhas, e eu quero que vocês fiquem o representante desse astrólogo alemão. Eu falei, bom, você vem conversar com a gente e vamos ver o que é, o que esse astrólogo faz. Ela falou assim, você pode ficar sossegado, porque ele acerta 100% das previsões. Eu falei, não precisa ver mais. Pelo amor de Deus, não venha mais. Não há possibilidade alguma no universo de acertar 100% de coisa alguma, menos ainda em astrologia. Primeiro porque a astrologia não é determinista, ela indica tendência. Se ela acertar 100%, não me interessa mais ser astrólogo. Para quê? Loucura, para que você vai ser astrólogo? A astrologia é como previsão de tempo, ela indica tendência. Vocês não podem imaginar, a mulher me xingou de todos os nomes possíveis. Olha, fez um carnaval. Quando eu vi que não dava para conversar, porque eu tentava explicar porque para ela não ouvia. Aí eu desliguei o telefone, depois ela ligou de novo para me xingar de novo. E no dia seguinte ela ligou outra vez para me xingar. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Uma pessoa que ainda não percebeu que quando a astrologia é determinista é uma inimiga, inclusive, do astrólogo, porque todo o ataque à astrologia no passado foi baseado, inclusive, no problema do livre-arbítrio. Se você não tiver cuidado com isso, você vai continuar recebendo paulada. Entende? Mas, infelizmente, tem uma boa parte de pessoas solidárias trabalhando pela boa astrologia. E uma parte que, infelizmente, trabalha contra e, quem sabe, um dia aprende e desperte. Né? O que eu espero é que nós todos aqui estejamos sempre despertos. Inclusive eu, né? Porque cada um de nós tem que estar vigilante, senão, de repente, você escorrega. Né? Então, estejamos vigilantes para trabalhar pela astrologia da nova era, de um terceiro milênio, e façamos votos que a humanidade, o nosso país, possa trilhar um caminho melhor, com melhor distribuição de renda, mais respeito, mais liberdade com responsabilidade, e que a gente tenha uma era de aquário prometedora. Obrigado.